O novo Código de Processo Civil é tema de congresso na Univale. Com palestrantes da área jurídica vindos de 4 estados, o evento teve entre os objetivos promover a atualização dos participantes em relação ao conteúdo do Código. No programa de hoje, nós vamos entender um pouco mais sobre os impactos do novo Código para a prática jurídica. Esta é a pauta do Viva Voz de hoje, que está no ar pela rádio e também pela TV Univale. Hoje comigo, a acadêmica de jornalismo Juni Hugen. Boa tarde, Lisa. Boa tarde para você que acompanha o Viva Voz pela rádio e também pela TV Univale. Participe com a gente através das mídias sociais. Estamos no Twitter e no Instagram como @VivaVozUnivale, Facebook /VivaVozUnivale. E se você tem sugestões de pauta, manda pra gente, vivavoz949@gmail.com. Bom, a nossa convidada de hoje é a professora Fernanda Cel de Souto Goulart Fernandes. Ela é mestre em ciência jurídica e é responsável pelo 2º Congresso Catarinense sobre o novo Código de Processo Civil. Obrigada pela participação, professora. Eu que agradeço o convite. Bom, a gente gostaria de puxar como primeira temática o Congresso propriamente, né? O que foi debatido nesse Congresso? Quais foram as principais pautas nesse momento? Na realidade, essa é a 2ª edição de um evento que nós fizemos o primeiro ano passado. Foi realizado na Univale de Balneário Camboriú, a nossa primeira edição, lá no Centro de Eventos. E esse ano nós tivemos, agora semana passada, o 2º Congresso Catarinense de Direito Processual Civil. Esse 2º congresso, o primeiro já tinha sido muito bom, o 2º foi ainda melhor. Nós tivemos a presença de vários juristas de abrangência nacional. Nós tivemos alguns juristas do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, aqui do estado de Santa Catarina, e todos eles são doutrinadores da disciplina de processo civil. Ou seja, todos eles vieram falando sobre as alterações e sobre os impactos dessas alterações na prática forense. O novo Código de Processo Civil, ele está em vigor há 6 meses, entrou em vigor em março. Então, desde então, nós temos sofrido com essas alterações. Esses palestrantes, então, todos trataram sobre as grandes alterações do novo Código de Processo Civil, atingindo não só os nossos acadêmicos, nós tivemos um público de mais de 700 pessoas no Congresso. Bacana. E não só acadêmicos, como também nossos egressos, né, de toda a região aqui, de Itajaí, Balneário Camboriú, Tijucas, vários egressos de Tijucas vieram também prestigiar o nosso evento. E todos eles tratando dessa temática, as alterações trazidas pelo novo Código de Processo Civil. Bacana, porque os profissionais de direito precisam estar em constante atualização, né, Fernanda? Exatamente. E agora está iniciando os problemas, porque os advogados necessitam estar inteirados dessas alterações sob pena das suas ações morrerem no judiciário por não ajuizarem as ações da forma correta. Então, isso interfere diretamente aos advogados e de todas as áreas. Uma característica interessante do processo civil é que ele é utilizado subsidiariamente para todas as outras áreas. Penal, direito do trabalho, e todas as áreas afins, tributário. Então, não é só para quem trabalha com o direito civil, né, que vai trabalhar com processo civil. Todas as outras áreas precisam estar inteirados dessas alterações. Agora, para ajudar a situar o nosso ouvinte, né, o nosso telespectador, porque não puderam estar presentes no Congresso, até as pessoas que não têm familiaridade com o assunto, quais são, professora, as principais alterações nesse novo código? Olha, na realidade, é bem importante nós ressaltarmos que o nosso código passado, que ficou em vigor até 17 de março, agora de 2016, porque de 18 de março entrou em vigor o novo, era um código do ano de 73, um código da época da ditadura. Então, em 88, nós tivemos a promulgação de uma nova Constituição, com vários direitos e garantias fundamentais a todos os cidadãos. Veja que o nosso Código de Processo, aquele código que regia as normas
que disciplinam os processos de todos nós. Todas as ações que nós temos no judiciário eram um processo ditatorial, era um processo lá da época da ditadura. Então, não tinha a garantia, todas aquelas garantias previstas na Constituição não estavam no Código. Então, nós tivemos uma verdadeira revolução com o novo Código, prevendo todos esses direitos e garantias que já estavam lá na Constituição Federal. Então, a primeira grande questão que nós temos que abordar é que não houve só uma atualização da lei, houve realmente uma mudança de legislação, de um código da época da ditadura para um código que prevê e que busca realmente efetivar os direitos e garantias fundamentais de todos nós. O que... Para aqueles que são leigos, né? Porque, obviamente, esse é um código que vai estar muito mais perto de quem atua na área jurídica do que dos cidadãos. Mas, como eu falava antes, eu acho que uma grande alteração, ela diz respeito quanto à questão da resolução dos conflitos. Hoje, no Brasil, isso são dados do Conselho Nacional de Justiça desse ano, nós temos 106 milhões de processos pendentes, 106 milhões. Se hoje viesse uma lei falando o seguinte, não há mais possibilidade de se ingressar com ação nenhuma, todas as pessoas estariam proibidas de ir até o judiciário. Os juízes que já estão trabalhando, toda a máquina do judiciário permaneceria trabalhando por 2 anos e meio, se não tivesse mais nenhuma ação protocolada. Para dar conta desses... Para poder escoar. Para cada 10 novos processos, hoje protocolados, nós temos a saída de 3 antigos. Ou seja, nós temos 7 processos represados todos os dias. O judiciário, ele está completamente intransitável pela quantidade de processos. Visto isso, o legislador, então, pensou de formas alternativas para nós resolvermos essas questões. Hoje, estar no judiciário é demorado, é caro, traz uma situação de intranquilidade para as partes, para as pessoas que têm os seus problemas que estão no judiciário. E por isso, então, o Código, ele traz a mediação e a conciliação como instrumentos de resolução de conflito. Ou seja, fazer com que as partes, as pessoas envolvidas no processo, participem mais da solução dos seus conflitos. E que elas não entreguem totalmente suas vidas na mão do judiciário, para ter uma sentença de mérito, uma decisão dada por um juiz que não conhece verdadeiramente o que está se passando com elas. Então, em todos os momentos, o Código, ele traz como primazia a resolução do conflito pelas próprias partes. Obviamente, por mediadores treinados, pessoas capacitadas para acompanhar tudo isso, mas é de extrema importância que haja essa solução para que nós possamos, quem sabe, um dia resolver o problema do judiciário de excesso de processos. Fernanda, só pegando carona um pouco nessa tua explanação inicial, e ainda com a intenção de deixar bem claro para todo mundo que está nos acompanhando, cite alguns exemplos de processos que dependem, né, do Código e dessa atualização, só para as pessoas poderem se identificar. Quando você diz, todos os processos, de que tipo? Cite alguns, por favor. Vou falar o que é mais comum. Isso. Todas as ações da área da família. Todas as ações envolvendo a área da família são regidas pelo Código de Processo Civil. Ou seja, desde heranças, casamentos, separações... Tudo, todas as separações, investigação de paternidade, reconhecimento de paternidade, anulação de paternidade, divórcio, separação... todas essas ações que são muito comuns a todos aqueles que estão nos ouvindo são regidas pelo Código de Processo Civil. As ações de alimentos... acaba influenciando diretamente também o Código de Processo Civil. As execuções de dívida, todas as dívidas que são cobradas no judiciário, o que vai reger vai ser também o Código de Processo Civil. Enfim, todas as relações entre particulares, todas as relações civis entre particulares são regidas pelo direito civil e o processo civil. Inclusive questões de trânsito ou não?
O trânsito tem um código específico. Tem uma norma específica, Entendi. Não, tá certo. É mais para a gente ver como são coisas comuns que dependem desse documento, né? Extremamente comum. Eu tirando o direito penal, que vai tratar dos crimes, né? Okay. E que envolve os particulares também, mas o direito civil é aquele que mais atinge toda a população. Ok, então o que a gente tem ouvido e pesquisando para conversar com você é que vários juristas têm realmente defendido esse novo Código de Processo Civil, dizendo que ele contribui para melhorar a ética nas relações processuais. Por que isso? Um outro fundamento do novo Código de Processo Civil se chama boa-fé processual. Nós fomos acostumados, e eu era acostumada a ensinar para os meus alunos, nós tínhamos uma certa hierarquia processual, onde o juiz estava no ápice da pirâmide e as partes estavam embaixo e todos ali numa grande estratégia processual. O que não deixa de ser, né? O processo nada mais é do que um jogo entre as partes. Só que esse novo código, ele traz regras para a cooperação entre as partes. Ou seja, todos devem estar unidos, obviamente cada um buscando o fim, né, que almeja, mas todos cooperando entre si conforme a boa-fé. Ou seja, todas aquelas atitudes que nós víamos, e para quem advoga, vê isso muito cotidianamente nos processos, advogados utilizando-se de recurso meramente protelatórios, ou seja, ele vai ingressando com recurso, ele sabe que deve, mas ele fica recorrendo, tão somente para ganhar mais tempo. E várias outras situações que nós vemos de atitudes que são inaceitáveis com esse novo código. Tanto que nós temos várias situações no novo código em que a multa prevista para essas situações que não condizem com a boa-fé processual. Então, aquele processo que não termina nunca, sempre vai sendo esticado. Exatamente. E isso é extremamente comum na prática forense, extremamente comum. O novo código, então, ele prima pela cooperação entre as partes. Ou seja, todos no mesmo nível, não mais o juiz como senhor isolado no alto da pirâmide, as partes cooperando entre si. Então, prof, nós acabamos, né, fazendo o programa para falar um pouquinho sobre o Congresso, né, que mostrou para os alunos, a comunidade, sobre essas alterações do novo Código de Processo Civil. E a gente gostaria de saber quais foram as atividades realizadas durante o evento e que ajudaram, né, a estabelecer quais foram essas alterações. Sim. Nós tivemos, durante os 3 dias de congresso, nós tivemos 10 palestrantes. E, além disso, no período vespertino, nós tínhamos a apresentação de trabalhos científicos. Nós tivemos a submissão de 21 artigos, 21 trabalhos. E destes trabalhos, nós tivemos muitos trabalhos de acadêmicos nossos que fazem parte do nosso grupo de estudos em processo civil. Então, foi muito bacana que os nossos alunos acabaram se envolvendo muito no congresso. Então, nós tínhamos palestras no período matutino e noturno. Entre os palestrantes, nós tivemos magistrados, promotores de justiça, advogados, professores. Nós tivemos, né, um número muito bacana de palestrantes e também os trabalhos científicos que nós tivemos profissionais do Rio de Janeiro, Minas Gerais, acadêmicos e profissionais que enviaram seus artigos para vir apresentar aqui na universidade e acabaram conhecendo toda a nossa estrutura, o que foi muito bacana também. Legal. Eu imagino, então, que um evento como esse estimule bastante a produção científica também, né? Muito. Lógico, o fato em si já é estimulante, exatamente, mas o congresso ainda... Exatamente. Os nossos acadêmicos já estavam sendo estimulados pré-congresso e pós-congresso ainda mais, até pela repercussão nacional que esse evento trouxe para a universidade. Muito bacana. A gente vai para o intervalinho e voltamos já a conversar com a professora Fernanda Cel de Souto Goulart Fernandes e o nosso tema hoje é o novo Código Processual Civil.
Já estamos de volta com o Viva Voz pela rádio e também pela TV Univale, hoje recebendo a professora Fernanda Céu de Souto Goulart Fernandes. Ela é mestre em ciência jurídica e também foi responsável pelo 2º Congresso Catarinense sobre o novo Código de Processo Civil. E agora, para a gente entender até um pouco melhor como que funciona, né, o processo civil, quais são as etapas que envolvem todo esse processo? Eu vou explicar um pouquinho para vocês como funciona um processo. O processo, basicamente, ele teria 3 fases. A primeira fase que nós chamamos a fase postulatória, que seria a fase onde as pessoas se manifestam. Então, nós vamos ter o autor, a pessoa que vai entrar com uma ação, vai fazer o pedido dela, representada por seu advogado. O juiz vai mandar citar a parte contrária, para que então ela se manifeste fazendo a sua resposta, a sua contestação. Então, a fase postulatória é a fase onde as pessoas pedem, certo, dizem o que querem do judiciário. Passada essa parte, nós passaremos, então, a fase instrutória, chamada fase instrutória, que é onde as pessoas provam aquilo que elas estão alegando. Então, nessa fase instrutória, vai ser feita uma audiência para que as pessoas apresentem as suas provas. Passada essa fase, nós passaremos, então, à fase decisória, onde o magistrado vai resolver aquilo que as partes estão pedindo. Parece tudo muito simples, muito rápido, mas no judiciário, com excesso de trabalho, infelizmente, isso muitas vezes leva muitos anos. Muitos anos, isso aqui eu acho que quem está envolvido em algum tipo de processo já sentiu isso, né? Agora, a gente conversava já no primeiro bloco que um dos objetivos que podem agregar um valor aí ao novo código é tentar agilizar mesmo os procedimentos e reduzir o tempo, né, de duração dos processos, né? Você acredita que isso vai acontecer com essas alterações? Você falou da questão das mediações e tudo mais. Se nós deixarmos tão somente os conflitos na mão do judiciário, para que o judiciário resolva sempre, se nós não tivermos uma alteração de cultura, hoje o brasileiro ele gosta muito de litigar. Ele gosta de ir até o judiciário, gosta ou precisa, né? Certo. Uhum. Eu não sei até aprendeu, onde gosta. Né, também. Exatamente. Ele vai muito ao judiciário. Mas se nós continuarmos deixando tudo nas mãos do judiciário para resolver, eu não acredito na celeridade. Infelizmente, eu não acredito na celeridade. Nós não temos estrutura para isso. Infelizmente. Agora, eu acredito que se houver uma alteração de cultura, como eu falei antes, de uma cultura adversarial, de litígio, para uma cultura do consenso, daí sim, quem sabe, nós teremos os nossos conflitos mais facilmente resolvidos. E eu vejo isso que não basta uma alteração de lei, né? Não adianta, eu diria até mais, não adianta nada que a lei seja alterada se nós não começarmos, primeiramente, com alteração, com mudança de mentalidade dos próprios advogados. Porque muitos advogados, eles acabam fomentando muitos litígios que são desnecessários e que as pessoas poderiam resolver por elas mesmas. Então, primeira coisa, nós só vamos conseguir realmente colocar em prática tudo que está no novo código, porque a lei é só letra. Precisa que as pessoas mudem. Claro. Não adianta a lei alterar e as pessoas não mudarem. Então, nós necessitamos que os profissionais envolvidos na área do direito, seja advogado, seja magistrado, seja promotor e todos aqueles serventuários de justiça, têm que ter em mente que os conflitos precisam realmente ser resolvidos, não só números. Né? As pessoas estão acostumadas com mais um processo, e não é mais um processo, é mais uma pessoa que está em casa sem dormir, porque está angustiada, pensando no seu problema, que tem que resolver no dia seguinte. Né? Aquele casal que está se divorciando e que está sofrendo com toda aquela situação. São crianças que não estão recebendo a pensão dos pais necessária para a sobrevivência. Então, são pessoas envolvidas atrás de processo, não são só livrinhos, né? Não é só papel.
Só que para isso nós precisamos que as pessoas mudem. Claro. E você dizia, só para a gente complementar, a questão dos mediadores ali, todo tipo de interferência desses outros profissionais vai ser avalizada ali juridicamente também. Só para explicar, né? Porque quando a gente fala, as partes devem se entender independente do sistema, né? E tudo mais. Não, o código, ele prevê a figura do mediador. O Conselho Nacional de Justiça já vem preparando muitos mediadores. Obviamente que nós vivemos num país gigantesco e a quantidade de profissionais habilitados vai aumentar demais. Nós temos em vários locais do país cursos sendo feitos para a capacitação de mediadores, o que é muito bacana. Nós temos vários acadêmicos fazendo. Nós teremos ano que vem, nós já estamos organizando juntamente com a professora Keila, aqui do curso de Direito, um congresso de mediação e arbitragem. Então, tudo isso na tentativa de aperfeiçoar as pessoas que irão tratar dos conflitos, né, daquelas pessoas que buscam o judiciário. Então, esses cursos é muito bacana também para o aperfeiçoamento de pessoas para a solução de conflitos. Agora, prof, um termo que foi estabelecido no novo Código Civil, é até um termo estranho, para você explicar um pouquinho mais para o pessoal que está em casa, é o uso capião extrajudicial. O que é isso? Uso capião, na realidade, até então, ele só era possível judicialmente. Uso capião é uma ação para uma pessoa que tenha permanecido durante um longo período de tempo na posse de um determinado bem, sem que o bem fosse dele realmente. Ele não era proprietário, ele só era possuidor. Então, o Código prevê, desde uso capião de 2 anos até 15 anos, a pessoa que permaneceu durante todo esse tempo num determinado imóvel, sem que nunca ninguém tivesse reclamado esse imóvel, pedido esse imóvel para ele. Isso é uso capião. A pessoa entra judicialmente para pedir a propriedade de um bem que ele ficou cuidando como se fosse dele durante tantos anos e nunca ninguém reclamou. Tem um autor muito bacana que eu sempre falo para os alunos. Ele diz que para existir uso capião nós temos 2 figuras: um possuidor persistente e um proprietário negligente. Foi um proprietário que nunca cuidou do que era dele e um possuidor que ficou durante anos cuidando de algo que não era dele. Certo. E a pessoa, então, ingressa judicialmente pedindo para que o juiz declare a propriedade dele. Nós tínhamos essa possibilidade, como eu falei, só como figura judicial. A pessoa tinha que ingressar. Então, na realidade, até março, agora de 2016, ele só estava previsto no Código como uma ação judicial. A pessoa tinha que ir até o judiciário para, então, ver esse seu direito de propriedade por um período de posse prolongada. Agora, o novo Código de Processo Civil traz a possibilidade de ser feito o uso capião diretamente em cartório. Obviamente não é algo tão simples, há muitos requisitos, porque, veja bem, é uma coisa muito séria retirar a propriedade de uma pessoa e passar para outra. Certo. Né? Claro. É algo que não é tão simples, então há vários requisitos, mas hoje nós temos a possibilidade, então, de ser feito o uso capião extrajudicialmente. Bacana. Assim como a Juni puxou esse tópico muito específico, algum outro chama a atenção no novo Código, Fernanda? Nós temos muitas situações. Nós temos a previsão que nós não tínhamos no novo Código de Processo Civil das ações de família, porque agora vem regulamentado especificamente as ações de família no novo Código de Processo Civil, com um procedimento específico para elas, a mediação muito forte nas ações de família, mais do que em qualquer outra situação, porque eu sempre falo que muitas questões de família que vão ao judiciário não são problemas jurídicos, são problemas do coração, né? São mágoas que são levadas, então a mediação aí mais do que nunca
E veja bem, uma mediação obrigatória. Pode as duas partes não quererem se submeter à mediação, elas serão submetidas sim, que interessante. para tentar realmente resolver esses conflitos. Nós tivemos alterações quanto aos advogados, muito importante, que é um patamar mínimo de honorários advocatícios, era algo que os advogados pleiteavam muito, buscavam, até pela valorização do nosso trabalho. E tem um valor mínimo agora? Agora tem 10% do valor da causa, Ok. é um valor mínimo para os honorários de sucumbência. Então, nós temos muitas... Como eu falei, não foi uma mera atualização. Certo. Foi um novo código que entrou em vigor. Então, muitas novidades realmente. Bom, professora, muito obrigada. A gente começou a entender um pouco melhor esse documento tão importante e a gente agradece a sua presença aqui. Nós conversamos com a professora Fernanda Cel de Souto Goulart Fernandes, que foi responsável pelo congresso. Vai ter outro? Já estamos, data? já começamos a preparar o terceiro congresso catarinense, que já entrou aí na agenda dos eventos jurídicos brasileiros. O terceiro congresso catarinense, que será realizado no fim do mês de agosto de 2017. Contamos com todos. Então, muito obrigada mais uma vez. E a gente agradece você também que ficou com a gente até agora, né, Júnior? É isso mesmo, Lisa. Obrigada pela sua audiência. Nós nos encontramos no próximo programa. Até lá.